Criação de empresa fantasma, balanço fraudado, dinheiro desviado, sócios anônimos que são contra o Estatuto do Vasco. Olha, gestão do Jorge Salgado é um verdadeiro mar de lama. A denúncia já foi feita, eles têm 15 dias para explicar, mas agora, nesse vídeo, nós vamos falar quais foram as denúncias, detalhes, pelo menos as piores coisas que mais chamam atenção, né? Mas antes, eu vou pedir para que você não esqueça de deixar o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Vamos falar também de quais os próximos passos. Vai dar justiça? Vai. Isso vai dar justiça. Vai ter ação criminal aí possível. Vamos bater um papo sobre isso. Vambora pro vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso resumo gigante. Olha, direto para o assunto é muito grave, né? Como o GE, né, teve acesso ao relatório da comissão investigadora, assim chamado Conselho Deliberativo. Lembra que o Conselho Deliberativo do Vasco, desde que o Pedrinho assumiu, foi criada uma comissão para investigar a venda do futebol do Vasco para sete partes. Cara, absurdo as coisas que aconteceram e as coisas que estão nesses relatórios. Claro que os acusados têm 15 dias para apresentar uma defesa, né? Mas o prazo está rolando. Depois disso, a comissão devolve para o Pedrinho e o Pedrinho decide o que vai fazer. Se vai fazer a denúncia, se vai abrir o processo interno para expulsar esses caras, se vai entregar uma denúncia para abrir um inquérito policial, um inquérito no civil, criminal. Aí a diretoria administrativa vai decidir o que vai fazer. Mas a investigação que está sendo feita, olha, está sendo bem feita, cara, e o negócio está pegando. Vou contar algumas coisas do que a comissão apurou, que saiu no site do GE, e olha, muito grave, situações muito graves. Eu vou começar, é tanta coisa, é tanta confusão, né, que foi 1 ano e meio de trabalho, né, e aí a gente tem que começar aqui pela... Uma acusação absurda, cara. Essa aqui eu acho que essa é a mais absurda. Foi criada uma empresa fantasma, que se criou a empresa, tirou CNPJ, tirou tudo, e aí tiraram uma nota que ela prestou um serviço para o Vasco. Só que essa empresa que foi criada, ela só teve 34 dias de vida. Como é que uma empresa que é aberta e fechada num período de 34 dias pode ter prestado qualquer serviço para alguém? E outra coisa, qual foi o serviço que ela prestou? Não se sabe. Não se sabe qual o serviço que essa empresa prestou ao Vasco. A verdade é essa. Ninguém sabe qual foi o serviço. Só se sabe que foi retirado do Vasco mais de 780 mil reais. Eu estou aqui procurando aqui só para poder abrir aqui. Ó. Vamos lá. O contrato que foi feito entre o Vasco e essa empresa foi um instrumento particular de acordo preventivo de litígio. Desculpa, não dá para entender qual o serviço que essa empresa está prestando para o Vasco. Acordo preventivo de litígio. Então ela fez um instrumento particular entre o Vasco e essa empresa de acordo preventivo de litígio e cobrou 775 mil reais. Os 775.833,34 centavos. O nome da empresa é NJ Capital Limitada. Ela fica em Blumenau. Ficava, né? Desculpa, ela ficava. Porque ela foi criada 34 dias antes da assinatura desse contrato. Então ela tinha 34 dias de vida e assinou o contrato. E o que é mais legal, é que essa empresa ela é fechada 7 dias depois que assina o contrato. Então é uma empresa que não durou nada. A empresa já abriu, assinou o contrato com o Vasco e fechou. Como é que ela pode ter prestado qualquer tipo de serviço para o Vasco apenas com esse prazo dela tão pequeno de vida? É muito estranho. E aí o relatório dessa comissão investigativa diz o seguinte, que aqueles que chancelaram essa operação, ou seja, que deram ok a essa operação, ou nada falaram contra essa operação, a operação existiu, o dinheiro saiu do Vasco para pagar essa empresa. Os caras que lá estavam, que deram ok, ou então que não falaram nada, se omitiram, ficaram quietos, são Jorge Salgado, Zeca Bulhões e o Adriano Mendes. No mínimo esses três. Nós estamos falando do presidente, do vice jurídico, qualquer contrato tem que ser assinado pelo presidente e pelo vice-presidente jurídico, que era o Zeca Bulhões, e pelo do financeiro, o diretor financeiro, que era o Adriano Mendes, que saiu o dinheiro. No mínimo esses três estão envolvidos.
E, no mínimo, esses três praticaram ato atentatório contra o CRVG, contra o Clube de Regatas Vasco da Gama, em tese passível de reprimendas criminais e cíveis. Isso está no relatório, isso foi concluído no relatório. Esse relatório ele também afirmou que, sabe aquele aporte ponte, empréstimo ponte, né? O aporte ponte, empréstimo ponte, que a Sete Partners fez de 70 milhões, que ia salvar o Vasco, não sei o quê, para o Vasco contratar grandes jogadores ali, mas não podia gastar o dinheiro em um jogador, em dois, era para pagar a despesa, enfim. 4 milhões foi desviado para pagar o Salgado. Mas não tem um documento que prove que o Salgado era credor desse mútuo. Pagaram um mútuo sem ter lastro. E ainda ficou mais lastro a favor do Salgado, que ele está cobrando a recuperação judicial. Ele já recebeu 4 milhões no empréstimo ponte dos 70, foram desviados. Os 70 milhões não era para pagar mútuo, era para pagar despesas do Vasco. Vasco, lembra da história do Salgado? O Vasco estava quebrando, o Vasco não tinha R$1 para pagar nada, e não sei o quê. Os 70 milhões era para isso. O objetivo dos 70 milhões era esse. E aí? O Vasco fez um empréstimo ponte que entrou da Sete Partners para o Vasco, tudo bem, e o dinheiro foi usado para pagar, o relatório diz que é suposta dívida. Ou seja, não tem um lastro de documentado, de um documento qualquer que o Salgado tenha emprestado esse dinheiro. 4 milhões de Vasco. Até acho que ele emprestou algumas coisas lá para o Vasco, emprestou até mais, talvez. Mas esses 4 milhões não tem lastro, tem que ter. Cadê? É suposto. Vai ter que explicar, Salgado. Outra coisa, o balanço foi forjado. Essa aí, para mim, isso aí é grave demais. Né? Vou ler o texto que a comissão coloca. A comissão também concluiu que a antiga diretoria forjou, é assim que está escrito, dados lançados no balanço patrimonial do Clube de Regata Vasco da Gama, que foi elaborado antes da conclusão da venda da SAF, em especial no que diz respeito ao valor real da dívida do clube. Em depoimento a esta comissão, um ex-funcionário afirmou que Adriano Mendes utilizava a ferramenta Excel para reduzir as dívidas do clube associativo, induzindo a erro o Conselho Deliberativo, que posteriormente aprovou o balanço. Em resumo, a dita excelente venda das cotas da Vasco da Gama SAF deixou embaixo do tapete uma dívida dissimulada pela diretoria do Jorge Salgado de mais de 200 milhões de reais. E as receitas que sobrariam ao clube associativo não seriam suficientes para pagar as despesas do dia a dia, o que literalmente colocou o CRVG em estado falimentar. Olha o que os caras fizeram. Os caras venderam a SAF, esconderam 200 milhões para poder aprovar, e depois eles sabiam que o que a SAF ia pagar ao CRVG, que era o aluguel de São Januário, não sei o que, rapaz, não ia dar para pagar essas despesas que ficaram com o CRVG. Lembra que a Sete Partners assumiu a dívida? Assumiu 700 milhões, 200 milhões ficou para o CRVG, que não ia ter como pagar. Deixou o associativo em condição falimentar. Essa é a verdade real produzida nos autos no curso das investigações. É assim que está concluído. Olha, é grave essa história. Muito grave. Então temos a empresa fantasma, o dinheiro desviado pelo Salgado, o balanço feito de forma irresponsável, está tudo aí. Cara, aí realmente tem que ser preso. Tem que começar. O Vasco consegue provar isso tudo? Prova. Essa comissão ela prova o que está falando? Então, não tem saída. Tem que abrir um processo criminal. Não pode ficar só na política interna. Não pode ficar só no administrativo. Tem que ir pro pau. Tem que botar esses caras na cadeia. Pô. Tem que abrir um processo. Outro ponto que está sendo questionado por esse relatório é que no momento da venda da SAF, né? O que eles conseguiram levantar é que existiam 2 sócios. Tem lá Steven Pacho, Jorge Wanda, um monte de empresa. O organograma da Sete Partners é de super confuso. Então tem várias empresazinhas com dono. Tem um fluxo que eles colocaram lá. O GE botou esse fluxo. Se você quiser depois, o GE ver a matéria toda todinha. Aqui é um vídeo, né? Não dá pra gente fazer tão explicativo assim, mas eles botaram um fluxo lá, onde você vê os sócios da Sete Partners. Steven Pacho aparece aqui, o outro dono de uma empresa chamada 600 Partners, tudo LLC, todas aquelas empresas abertas em Delaware, que não tem explicação lá nos Estados Unidos, e aí aparecem 2 proprietários com 21%, 2 sócios anônimos, ninguém sabe, 42% das ações daquela confusão lá tem 2 sócios anônimos.
o que vai contra o Estatuto do Vasco. O Vasco não podia fazer negócio com essa empresa. Não, peraí, vocês têm sócios anônimos, não pode, não posso fazer negócio. Vai, fere o Estatuto, não pode fazer. Os caras passaram por cima disso, não quiseram nem saber. Aí eu vou ler o texto aqui. Outro ponto questionado pela comissão é o fato da SAF ter sido vendida à empresa 777 Carioca, sendo que durante todo o rito de aprovação foi dito que as ações seriam vendidas a 77 Partners. Lembra dessa história? A gente só foi saber que quem assinou o contrato, que quem comprou realmente foi a 77 Carioca depois que já tinha feito a venda. Alguns meses depois que a gente descobriu isso, que era a 77 Carioca e não a 77 Partners. Ou seja, foi criada uma empresa. Por quem? Quem eram os donos? Ninguém sabe, ninguém viu. Porque quando você vai fazer a venda do futebol, você tem todo um rito, né, que foi estabelecido para a criação da Vasco da Gama SAF. A Vasco da Gama SAF foi criada dentro do Conselho Deliberativo. O Vasco cria essa empresa e cria um rito para ser vendido. E ninguém respeitou o rito de que os conselheiros que estudaram, que colocaram lá o rito, que certo ou errado, ninguém respeitou nem aquilo, nem o básico. Tudo feito a toque de caixa, e criaram uma nova empresa que ninguém sabia os sócios. Cara, é muita confusão, é muito problema. E aí a conclusão, olha a conclusão da comissão de investigação. Ela bota a seguinte frase na conclusão: a empresa, sobre esse assunto, a empresa 777 Carioca LLC ainda é um mistério para essa comissão. Essa é a conclusão dos caras. Ninguém sabe, cara. Eles botam, de acordo com os documentos e contratos obtidos durante as investigações, a comissão investigadora concluiu que a antiga diretoria de Vasco Salgado tinha ciência de que estava se vinculando a uma empresa de procedência duvidosa. É isso aí. A diretoria do Salgado sabia que estava se vinculando, estava se associando a uma empresa. Então, tem mais. Olha, se cavar, vai aparecer mais coisas. É uma vergonha, é um mar de lama que a gestão do Salgado entrou. Ele tinha um nome no Vasco, né? Ele entrou realmente para exterminar o Vasco. Agora, o que você espera de uma chapa que tem Jorge Salgado, Osório, que era um político de carreira, ou é ainda, né? Um político de carreira, denunciado pela Lava Jato. Cara, o que você espera desses caras? Adriano Mendes, né? Deixa cair. O Adriano Mendes é o cara do deixa cair, tá bom, se cair, tá bom. O que você espera desses caras? Não se espera nada muito diferente do que está sendo descoberto agora. Tomara que isso não fique parado, tomara que não seja uma caça-bruxa política dentro do Vasco, ou seja, expulsa os caras do Vasco, está tudo bem. Não, tem que ir para frente, tem que colocar isso para o Ministério Público, tem que ter investigação, tem que ficar em cima, né, e tem que dar cadeia. Isso tem que dar cadeia, isso tem que ir até o final. Alguém tem que ser preso nessa história. Que seja o Luiz Melo, mas alguém tem que ser preso nessa história. Alguém. Eu acho que o Salgado, esses caras têm poder, né? Tá, o Duque Estrada já tirou da reta. O GE tentou procurar os caras, para os caras darem resposta. O Duque Estrada, que era, né, o vice-presidente geral do Vasco, né? O Salgado respondeu o seguinte: ele informou que está em viagem ao exterior. Quando regressar, vai avaliar o caso para definir as suas ações. Ele tem 15 dias para fazer isso. O Carlos Roberto Osório, que foi o ex-primeiro vice-presidente geral, ele diz que foi surpreendido por esse relatório estranho. Estranho, né? Um relatório estranho. Estou avaliando o conteúdo para definir o encaminhamento adequado a ser dado. Só então vou me manifestar. Pô, claro. Vou falar agora. O rabo está na janela, pô. O Roberto Duque Estrada, que foi o segundo vice-presidente geral da chapa do Salgado, botou o seguinte: e era membro do Conselho Administrativo da Vasco da Gama SAF junto com o Salgado. Esse foi o que respondeu assim o texto maior, botou: eu estou trabalhando no exterior, tomei conhecimento pela imprensa. Eu nego todas as acusações absolutamente infundadas formuladas por pessoas que pouco estudaram os contratos. Meu trabalho foi técnico, presidi uma comissão que examinou os contratos e emitiu um parecer técnico, dando recomendações e fazendo comentários. Quem decidiu celebrar a operação foi o Conselho Deliberativo e a Assembleia de Sócios. A culpa são dos sócios do Vasco. Daí, ó. O culpado são vocês que venderam. Eu fiz a minha parte, eu amo muito o Vasco. Eu fiz o estudo, a parte técnica, tal. Vocês que venderam, vocês que votaram. Parabéns. Não influenciou não, né? Você não influenciou não, né, amigo? Você não influenciou não, né? O Carlos Fonseca não falou nada e o Adriano Mendes, que era o ex-vice-presidente de finanças, o Zé Cabulhões, aquele
que tem o caso da Matix aí, que 15 milhões que a Matix está cobrando ao Vasco, que o Salgado e o Zé Cabulhões assinaram um contrato da Matix para o Vasco de 15 milhões, e quando acabou o mandato do Zé Cabulhões como vice do Vasco, o Zé Cabulhões foi contratado para trabalhar na SAF do Botafogo, onde o dono da Matix era o chefe do Zé Cabulhões. Tudo legal, nada ilegal. Ilegal não é, mas é imoral. O Luiz Melo, o Excel, esses caras não responderam até quando a reportagem foi ao ar, eles não responderam até o site publicar. O site procurou antes esses caras, o site que eu falo é o GE, e esses caras não responderam. Tá aí o mar de lama que foi a gestão do Salgado. A gente desconfiava, mas a gente não tinha certeza. Agora tem. Tá aí as investigações, tá aí os documentos. Ninguém vai fazer esse tipo de acusação sem documento. O Osório qualificou o relatório de um relatório louco, né? Um relatório translocado, um relatório sem cabimento, porque é a negação pela negação, é negar por negar. Mas eu não acredito que a comissão investigativa vai fazer esse tipo de denúncia sem estar com documentação suficiente para isso, com depoimentos suficientes para isso, né? É grave, a situação é muito grave, e eu acho que agora não vai ficar somente no político, no administrativo, no interno, na expulsão do quadro do Vasco. E para mim o que interessa realmente é esses caras saírem do Vasco, né? Ser preso seria, assim, um bônus, mas tirar esses caras do Vasco, porque não são vascaínos, né? Não são vascaínos, tem lá o título de sócio do Vasco, mas precisam ser expulsos do Vasco, né? É isso aí. Galera, um grande abraço, fique com Deus. Amanhã tem vídeo no canal. Se você quiser entender um pouco mais de toda essa confusão da SAF, do Vasco, das 7 pátrias, Vasco, liminar, etc., estou deixando aqui, ó, uma playlist só com vídeos sobre a SAF, tá? Não é recuperação judicial. Recuperação judicial é uma outra playlist. Essa playlist aqui é só sobre a SAF para você ir acompanhando, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Até o vídeo de amanhã. Fui. Tchau.